Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, mais um react do nosso canal. E o react de hoje é com ele, Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro, pela primeira vez, resolveu se manifestar sobre ele, Pablo Marçal, a cadeirada de Datena, entre outras notícias. Ele colocou a boca no trombone, não poupou ninguém. E o que ele disse vai surpreender a muitos. E mais, ainda vai citar o STF. Por aí vocês já tiram, gente. Para tudo que vocês estão fazendo e vem ver esse react, aonde o nosso capitão realmente colocou a boca no trombone, jogou tudo no ventilador. E mais, aliado de Lula acabou de ser preso. Também vamos falar sobre isso. Mas antes, curte, compartilha e comenta. Poxa, que honra. Presidente Jair Messias Bolsonaro, mais uma vez conversando ao vivo com a audiência da Auriverde Brasil. Presidente, uma honra vê-lo e ouvi-lo por aqui novamente, presidente. Bom dia, Pitoli. Bom dia àqueles que estão conectados na Rádio Auriverde. Obrigado pela oportunidade. Estou à sua disposição para trocarmos uma ideia. Falar o que está acontecendo pelo Brasil, falar o que está acontecendo em São Paulo, capital, porque depois do próprio estado é a cidade mais importante do Brasil, tendo em vista o seu produto interno bruto, tendo em vista a quantidade de habitantes, então, acima de 12 milhões de habitantes. Ou seja, capital, São Paulo, só não é mais importante do que o estado de São Paulo para o Brasil. Então, obrigado mais uma vez, Pitoli, à disposição. Eu que agradeço, presidente. Presidente, muito preocupado com a disputa em São Paulo pelos rumos que a disputa ali está tomando, de pouquíssimas propostas e de uma agressividade que passa de qualquer limite da razão. E que nós estamos acompanhando também, por exemplo, uma comparação que para mim passa de qualquer limite também, quando se compara uma cadeirada a uma facada, presidente. O senhor encontrou lógica nessa comparação? Olha, tem gente, Pitoli, que faz tudo pelo poder. Inclusive faz essas comparações absurdas aí. Deixo claro. Essa bronca aí do Marçal com o Datena é lamentável sobre todos os aspectos. Mas o Marçal provocou o Datena o tempo todo, com questões realmente que mexeu com a honra do Datena. Por mais que não se goste do Datena, mexeu com a honra dele. E aquela reação dele, lógico, eu condeno, mas seria praticamente normal. E quando compara com o tiro no Trump, está na página do Marçal, compara com a facada em mim, ele numa maca, pelo amor de Deus, tá? Eu não conheci o Adélio, fiquei sabendo que existia depois da facada, eu não provoquei o Adélio, e as imagens mostram claramente uma facada, que segundo os médicos lá da Santa Casa de Juiz de Fora, foi um milagre a minha sobrevivência, que além de ferir alguns órgãos, perfurar o intestino, ela perfurou um lado da veia mesentéria, a veia mais importante, né, mais calibrosa ali do coração. Então foi um milagre a minha sobrevivência. E ali eu estava num momento de andar, depois de 27 anos praticamente, como deputado federal, resolvi, no final de 2014, disputar a presidência. E não fui para baixaria. O meu discurso foi, levando-se em conta aquela passagem bíblica da verdade, né? Conhecereis a verdade vos libertará, rodando o Brasil todo e cativando as pessoas, mostrando o potencial do Brasil e onde podíamos chegar. Depois teve também, paralelamente, fiquei sabendo depois, até você, todo mundo, através da tua rádio, a questão do hacker aí, do Patrick, que está na Sérvia e falou alguns detalhes de antes da facada, obviamente. Detalhe que alguém teria contratado ele para bisbilhotar a minha vida, para encontrar algum podre da minha parte, não acharam. Tá? E essa pessoa também teria, segundo ele diz, teria vindo o pedido dessa pessoa para investigar aí o Adélio também, né? Isso foi, se eu não me engano, em maio, março, abril, maio de 2018. Depois a facada lá por coincidência, eu estou do lado aqui de São José, estou em Santa Catarina. Aquela facada que quase foi fatal. Se tivesse sido fatal, o Haddad seria presidente. Imagina o PT administrando a Covid no Brasil. Mas tudo bem. E essa facada me trouxe transtornos enormes. Foram 4 grandes cirurgias, 2 menores, outras menores, meia dúzia de cirurgias, que muito sofrimento, muita dor de cabeça. Eu sempre fui uma pessoa bem fisicamente, acabei tendo problemas que guardo sequelas até hoje. Eu queria comparar
essa facada com uma cadeirada, querer botar no mesmo nível meu e mesmo nível Donald Trump, que levou um tiro que perfurou a sua orelha, há uma distância muito grande. Então, eu acredito que as pessoas não precisam fazer disso, aproveitar esses momentos para buscar simpatia, compaixão do povo em troca de votos. É lamentável, realmente, essa passagem do senhor Pablo Marçal sobre isso. E deixo claro também, até agosto de 22, às vésperas das eleições presidenciais, o Pablo Marçal me esculhambava. Você tem Twitter dele dizendo que a diferença minha do Lula é apenas um dedinho. Tá? Depois ele faz outro gesto com a mão, tá? De L de Lula com L de atirando, são todos iguais. Quer dizer, não sabe o que é a responsabilidade de um cargo do executivo, pode ser do município, de um prefeito pequenininho no interior do Brasil. Há uma responsabilidade enorme. E é um cidadão que nos debates ali, e também nas suas gravações, continua agora batendo em mim do nada. Então eu tenho que dar esse crédito ao Ricardo Nunes, que aceitou o Melo Araújo como prefeito. Lógico que a gente não quer, a gente quer a eleição do Ricardo Nunes, juntamente, obviamente, com o nosso Melo Araújo. Tá? Agora, no impedimento do Nunes, caso aconteça, espero que não aconteça, o Melo Araújo tem condições de assumir a Prefeitura de São Paulo e fazer uma gestão mais ao nosso lado do que seria com o Nunes. O Nunes está alinhado com a gente, mas, obviamente, o Melo está mais alinhado ainda. E o que eu sinto no Nunes é uma pessoa afável, é uma pessoa humilde, tá? Para um prefeito de capital tão importante, né? A gente pensaria até diferente, mas uma pessoa humilde, que tem responsabilidade, que foi vice lá atrás de um candidato que, infelizmente, os médicos já diziam que ele não teria vida muito longa, tá? E assumiu a prefeitura, e, no meu entender, deu conta do recado. E o próprio Nunes conta uma coisa, né, que eu me orgulho dele. Ele me procurou em Brasília, o presidente, e ele tinha uma dívida mensal de problemas ali no Campo de Marte de 280 milhões de reais. Ele foi me procurar, presidente, o que a gente pode resolver sobre o Campo de Marte? 280 milhões de reais por mês que a prefeitura paga para a União. Eu chamei o Paulo Guedes, conversei com a equipe econômica, e o governo federal arrecada muito dinheiro, e nós resolvemos, então, em poucos meses, resolvemos esse assunto. O Nunes deixou de pagar 280 milhões por mês, dinheiro de imposto dos paulistanos para nós. Então sobrou para ele, só multiplicar 280 milhões por 12 meses, dá um pouco mais de 3 bi por ano. Então o Nunes teve essa iniciativa. Qual prefeito, qual chefe de Estado consegue qual chefe de governador de Estado consegue 3 bilhões por ano para o seu Estado? Ou próximo disso para o seu município? E o Nunes conseguiu isso. Então eu tenho que valorizar o Nunes. Não é uma pessoa que está acomodada na sua cadeira, né? É uma cadeira importantíssima, governo de São Paulo, e deixando tudo à vontade. Então o Nunes foi fantástico, uma coisa que me fez orgulhar dele. E eu vejo aí o Pablo Marçal com palavras esquisitas, né? Ofensivas, chamando de apelido, um atual prefeito de São Paulo. É a mesma coisa quando se refere a mim. Eu autorizei ano passado, como o povo autorizou naquele 7 de setembro, ele não fez e fala uns palavrões ali. Perguntar ao Marçal, o que você faria, Marçal? Se fosse presidente, com o povo falando, eu autorizo. Você daria um golpe, era isso? Essa reforma tributária que vai entrar em vigor há poucos meses. Então, o governo, Lula, a equipe, vai ter poder de sobretaxar todo mundo em tudo aquilo que fizer mal à mãe terra ou ao ser humano. O Lula pode traçar. Doutor Lula vai taxar aquilo que ele acha que faz mal para a tua saúde. E quando chegar isso para valer, você tem que procurar os parlamentares, especial do Centrão, e questionar por que você votou favorável a isso, com essa carga tributária aqui. Não sabe responder. Não sabe responder. A esquerda vai votar com o cara de olho fechado. Tem problema, sabe disso. Mas do outro lado, um projeto, uma proposta de emenda à Constituição complexa, agora um projeto de lei complementar complexo, com 500 artigos, com preço altíssimo à indústria,
comércio, os profissionais liberais, o agronegócio. E na ponta da linha, você é consumidor que vai pagar isso tudo. Esse é o Brasil que nós queremos. Quando eu zerei imposto de muita coisa, imposto de importação, que é mais fácil, eu zerei também. Jet ski, veleiro, pneu de caminhão, peça de tratores, material para energia solar, gamers para a juventude. Tá? O Brasil começou a crescer mais ainda, arrecadar mais ainda. Aqui dentro, o Paulo Guedes diminuiu em 1/3 o IPI de 4 mil produtos. E passamos a arrecadar mais. E lá na lei nossa lá, tinha assim um governo de estado. Tivesse frustrado a arrecadação em mais de 5%, o governo federal pagaria a diferença. Nenhum governador nos procurou, dizendo que recebeu menos de 5% do previsto. Todo mundo passou a ganhar. Descobriu-se que o problema do tributário é aumento de imposto. Quando nós fizemos o contrário, diminuímos, e agora estão fazendo o contrário, aumentando os impostos. Para mim estaria muito mais fácil, deixo claro, está do outro lado. Como muitos estão por aí. E eu estou do lado certo, do lado do povo, que eu apanho mais. Apanho pra caramba, mas vale a pena. Temos que lutar por esse Brasil. Não é, prezado Paulo Marçal, com agressão, ofendendo o Datena, ofendendo a mim. Eu não estaria falando aqui, ofendendo o Malafaia. Você tem noção que é ser prefeito? Você vai chegar, vai fazer a limpa? É assim? Eu não consegui fazer a limpa no meu governo. Não negociei ministérios com o comércio. Não dei estatais para grupos políticos. Não dei bancos oficiais ou diretoria de bancos para grupos políticos. As estatais dão prejuízo bilionário, passaram a dar lucro bilionário. A União não tinha que socorrer mais as estatais com dinheiro público. Sobrou tanto dinheiro que nós triplicamos o valor do Bolsa Família, que era um valor variável de 40 a 300, 400 reais, nós botamos no mínimo 600. E o PT, a bancada na Câmara, votou contra o alongamento da dívida dos precatórios, que sobrou espaço aí para nós fazermos esse pagamento. Porque a decisão judicial mandou pagar precatórios desde Pedro Álvares Cabral. Aí quebrar o governo, graças a Deus, o parlamento, graças a Deus o apoio do Lira, que o pessoal tanto reclama do Lira, né? Graças a Deus com o apoio do Lira, conseguimos esse alongamento. Graças a Deus com o apoio do Lira, nós conseguimos zerar os impostos federais dos combustíveis, que eu não podia fazer sozinho isso, nem por medida provisória. Fizemos o que tinha que fazer, que podia ser feito. Faltou fazer? Faltou. O meu governo foram 2 anos, não 4, né? Dada a pandemia, aquela guerra da pandemia. Me aponte uma das observações minhas da pandemia que eu não tenho acertado. Me aponte uma. Os efeitos colaterais estão lá no documento da Pfizer, a partir de 3 anos da vacinação. É verdade ou não? Não sei. Você tem condição de saber agora quem está tendo problema, quem não está tendo. Não vou entrar nessa polêmica novamente. E quando eu sugeri certas alternativas, médicos antes de mim já haviam sugerido, nós apenas fomos para comprovação, ligando para a África Subsaariana, entre outros locais, para perguntar por que na África não está morrendo de montão aí, já que não tomaram vacina. Por que nos presídios está todo mundo juntinho aí, sem afastamento social, não morre ninguém? O que acontece? Nós fomos atrás e concordamos com os médicos pela vida. Eu fui no chefe de Estado do mundo, teve coragem de falar isso aí. Mas isso é coisa do passado, né? Se bem que não é tão passado assim, não. Tá aí, segundo a Pfizer, basta ler lá, os efeitos colaterais para valer, é a partir do 3º ano que a pessoa tomou aquela picadinha. Então, Pitoli, basicamente, deixa claro, não estou aí criticando, dando pancada no Paulo Marçal, que eu acho que o cara é um cara inteligente, ninguém vai negar isso aí, mas você tem que dar uma arrumada ali, pô, não ser precoce. Tá? Ver os ataques que eu sofro em todo o Brasil. Comigo, nunca tive a sua medida para censurar o que quer que fosse no Brasil. Muito pelo contrário, eu editei uma medida provisória com punições e sabe o que tinha essa medida provisória? Copiei artigos da Constituição. O que o Pacheco fez? Nem leu, devolveu.
Devolveu. Foi medida provisória, sim, devolveu. O Pacheco devolveu. Pacheco, pelo amor de Deus, Pacheco. O seu Reinaldo vai acabar um dia. Você vai voltar aí ao Vale dos Comuns. Você não consegue andar na rua de BH ou de Minas Gerais, em nenhum lugar do Brasil, por omissão. Vá para o lado certo. É mais difícil o lado certo. Você tem me acusado muitas vezes de golpista, Pacheco. Pelo amor de Deus, tu é um advogado, pô. Tem seus negócios aí, quero mais que seja feliz, ganhe muito dinheiro. Mas a acusação para agradar outras pessoas, outras pouquíssimas pessoas, esse que você ganha. Você não tem o prazer que eu tenho aqui, que eu estou em Santa Catarina, parar na beira da estrada aqui, ou num posto, num botequim, e tomar um caldo de cana e comer um pastel. Você não tem esse prazer? Não vai falar que é demagogia, não. Eu tenho história de presidente da República. Eu tenho história de 27 anos de deputado federal. Eu tenho história de 15 anos do Exército. Eu tenho uma história de empregado do Jornal do Estado de São Paulo, lá em Eldorado Paulista, entregando jornais. Em uma manobra política, acabou de ser solto um criminoso ligado ao PCC, da mão de Dias Toffoli. É isso mesmo que vocês escutaram. Enquanto tem tantas pessoas presas pelo 8 de janeiro sem ao menos ter cometido nenhum crime, alguém ligado ao PCC, que deveria estar em regime fechado de 16 anos, está solto. Olhem esta matéria. Toffoli ordena soltura de cantor do PCC preso na Argentina. O ministro derrubou ordem de prisão que tinha sido determinada pelo Superior Tribunal de Justiça. O ministro Dias Toffoli, do STF, ordenou nesta quinta-feira, dia 19, a soltura de Elvis Riola de Andrade, um ex-diretor da escola de samba Gaviões da Fiel, apontado como sendo ligado à facção criminosa, o primeiro comando da capital, o PCC. Elvis, que é conhecido como cantor, está preso na Argentina desde o último dia 1º de agosto. O problema de Elvis com a justiça decorre de uma condenação que ele recebeu pelo assassinato de um agente penitenciário em Presidente Bernardes. Gente, é isso mesmo que vocês escutaram. Vamos continuar a matéria, revoltados, indignados, porque vemos tantas pessoas presas pelo 8 de janeiro sem ao menos ter cometido o crime. De acordo com os autos, o crime teria sido cometido a mando de lideranças do PCC, por isso, ligado ao PCC, né? Pois bem, em 2010 ele foi preso preventivamente pelo crime e só foi colocado em liberdade em 2021, após ser condenado pelo Tribunal do Júri a 15 anos de prisão. Na ocasião, o juiz de primeira instância considerou que Elvis poderia recorrer em liberdade por ter ficado preso durante 11 anos, ao longo da tramitação da ação penal. Em agosto de 2023, porém, segunda instância da Justiça de São Paulo confirmou a condenação do ex-diretor da Gaviões da Fiel e determinou que ele voltasse a ser preso em regime fechado. Contudo, apenas 4 meses depois, em dezembro do ano passado, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, revogou a decisão e determinou a soltura de Elvis. Já em junho deste ano, o STJ ordenou o pedido do Ministério Público que o cantor fosse detido novamente. A razão para a solicitação foi uma tentativa de entrada de Elvis na Bolívia, em abril, que a corte interpretou como descumprimento das medidas impostas pelo tribunal, para que o condenado permanecesse em liberdade. O ex-diretor foi detido em Buenos Aires em 1º de agosto. E foi em razão dessa prisão na Argentina que a defesa de Elvis Riola apresentou um HC que foi aceito por Toffoli. Nesta quinta, na decisão, o ministro do STF citou o período em que o cantor ficou preso preventivamente e disse que está caracterizada a excepcionalidade, fecham aspas. É isso mesmo. Elvis Riola sequer podia oferir eventuais benefícios de progressão de regime diante da prisão cautelar, em total dissonância com a jurisprudência da corte, caracterizada a excepcionalidade no caso concreto. Fecham aspas, disse Toffoli. Além disso, o magistrado afirmou que o STJ determinou que Elvis entregasse o passaporte, mas que não proibiu expressamente de deixar o Brasil, já que nas viagens pela América do Sul a utilização do passaporte não é necessária. É bem isso, viu, gente? Enquanto aqueles presos do 8 de janeiro que foram para lá para não serem
castigados como os outros que estão presos sem ao menos saber o que está acontecendo de verdade, pessoas que nem estavam lá, esses são fugitivos e eles tentam o FBI, tenta tudo, mas esse não. Esse aí, né, pode tudo. Aspas, desse modo, a tentativa de ingresso do paciente na Bolívia não representa necessariamente uma tentativa de furtar a aplicação da lei penal. Tanto assim que retornou ao território nacional, tendo sido presa em razão de nova viagem à Argentina em razão da revogação das medidas diversas da prisão anteriormente deferidas, completou o ministro. Conclusão, está solto. É isso mesmo, é assim que está agindo o nosso judiciário brasileiro. Enquanto aqueles que estão sem cometer crime estão presos, que cometem crime podem ser soltos, que cometeu até mesmo, vocês viram, né? Ele fez um assassinato de um agente penitenciário. Por aí vocês já tiram, é alguém de alta periculosidade. Mas os presos do 8 de janeiro, esses sim são os terroristas. É para ficar ou não é revoltado? Aliado de Lula, deputado Glauber Braga é preso em Badenaço, na UFRJ. Polícia encerra ocupação estudantil de meses. Confrontos de detenções marcam a ação. Vale lembrar que ele está próximo a ser cassado. Já foi para o Conselho de Ética e está avançando, porque ele agrediu um membro do MBL com chutes na bunda. E agora, um deputado fazendo baderna? É, gente, esta é a esquerda do Brasil. O deputado federal Glauber Braga, do PSOL, foi detido nesta sexta-feira pela Polícia Militar do Rio de Janeiro durante um protesto na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde estudantes se manifestavam contra corte nos benefícios das instituições. De acordo com as informações, o parlamentar tentou impedir a entrada do batalhão de choque da PM, que estava no local para executar uma ordem judicial de desocupação da universidade ocupada desde julho. A Justiça do Rio de Janeiro havia determinado na última terça-feira, dia 17, a retirada dos manifestantes. Na manhã desta sexta-feira, os policiais usaram força para cumprir a ordem judicial, incluindo o uso de spray de pimenta contra os manifestantes. A assessoria de Glauber Braga publicou na rede social um vídeo mostrando o momento em que ele foi conduzido pela polícia. Além do deputado, 2 estudantes e uma assessora foram detidos. Olha aí, gente. Aconteceu uma coisa absurda, inimaginável e inaceitável. Glauber Braga, deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro, um jornalista e 2 estudantes, uma estudante e um estudante, estão detidos nesse momento. A polícia não quer dizer para onde vão levar essas 4 pessoas. A estudante saiu algemada. Isso viola a súmula vinculante do Supremo. É inadmissível, essas prisões são ilegais. A gente precisa libertar essas pessoas imediatamente. A reitoria está cumprindo um papel perverso. Não dá para permitir que 4 pessoas sejam presas sem saber o destino. A polícia não quer revelar para onde vai levar eles. Isso é inadmissível. Eu sou Clarice Chacon, sou advogada popular, estou aqui com outros companheiros, Lorena, Márcio, Ítalo, Mariana. A gente precisa garantir a libertação deles nesse momento. No final das contas, a ampliação do que já está colocado como uma arbitrariedade consolidada. É impossível isso. Peraí, gente, mas vocês não fizeram um L? Todos os universitários falando de Lula, defendendo Lula e agora estão revogando? Sempre foi falado que não ia ficar só de um lado. Mas aí nesse caso, né, gente, desculpa. Ele mereceu fazer baderna? Ué, não ia ser tudo perfeito no governo Lula? Eles não queriam tirar Bolsonaro porque com o governo Lula ia ser só paz e amor? Tá aí, né? É isso que vem acontecendo. Mas, gente, eu quero saber de vocês. O que vocês acharam? Vocês acham que essa prisão é ilegal? O que vocês acharam do que disse Bolsonaro sobre Pablo Marçal? O que vocês acharam dessa indignação? O que vocês acharam dessa atitude de Dias Toffoli? Eu fiquei revoltada. E vocês? Deixe aqui nos comentários. Não deixem de opinar, porque tanto vocês quanto a sua opinião é muito importante para mim. E se você é de direita e apoiador do nosso amado presidente de coração, Jair Messias Bolsonaro, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal e deixa aqui de qual cidade vocês estão falando.
Eu falo de Taubaté e o meu nome é Renata. E vocês, eu quero saber. Muito obrigada a todos, até nosso próximo React.